Salve, salve, seja muito bem-vindo ao Roda de Ginástica, seu podcast mais completo e sincerão sobre ginástica artística. Hoje estamos com um convidado muito especial aqui com a gente. Ele que é técnico do Flamengo, já foi técnico do Fluminense, também já ele treinou a seleção brasileira e é meu conterrâneo. O Almir Júnior. Fala aí, Almir, seja muito bem-vindo. Oi, pessoal, tudo bem? Muito obrigado pelo convite. Isso. E também temos a nossa equipe de praxe, né? A Nádia e o Alex, que estão aí com a gente em todos os episódios. E aí, pessoal, como é que vocês estão? Oi, Renan, oi, Nádia, oi, Valmir. Estamos aí para mais um episódio, né? E vamos lá, vamos falar de ginástica, que é o que a gente gosta. Oi, Renan, Alex, Valmir. Gente, vambora para entrevista. Obrigada, Valmir, por aceitar o convite e seja bem-vindo. Então, o Almir, ele é técnico do Flamengo hoje. Ele tem feito um trabalho bem legal aí, inclusive participou da DTB ano passado como técnico, e teve um grande feito aí de tombar os Estados Unidos na medalha de bronze. E a primeira pergunta, na verdade, que a gente tem, Almir, para você é como que você chegou no Flamengo? Conta pra gente um pouquinho da sua trajetória. Porque você veio do Espírito Santo, né? Que é um estado que não tem tanta tradição na ginástica. Na verdade, na ginástica rítmica, sim. É até um grande expoente, mas na artística tá engatinhando ainda. Como é que foi essa situação aí? Tá, olha, vou resgatar bem lá atrás mesmo. Sim? É, não sei se você sabe, muita gente não sabe, muita gente sabe. Eu fiz tratamento de leucemia quando eu era criança e existia um projeto social na minha escola, é, que fica na Serra, no Espírito Santo, chamada CAIC. E lá, nesse projeto social, logo que eu terminei de fazer o meu tratamento a partir da quimioterapia, eu entrei lá com a professora Mônica e comecei a fazer aula de ginástica. Eu nunca tinha feito nada, não fazia a menor ideia de rolamento, nada. E na época foi muito importante para mim para meio que me desvencilhar um pouco dos meus pais. Como eu tinha tido a doença, eu era muito dependente deles para tudo, não dormia fora de casa, não fazia nada. Isso eu tinha 10 anos de idade. Então, a ginástica representou isso numa fase muito importante da minha vida, que foi a fase pós-tratamento, né? E, e aí meio que eu me apaixonei, fiquei meio que obcecado mesmo pela modalidade. Na época, já existia Orkut, já tinham algumas comunidades de ginástica e tal. Nessa época, eu ingressei em algumas comunidades, a primeira chamada Ginástica Olímpica, e participava lá, era tipo um fã de ginástica, tipo vocês, que fazia ginástica também, entendeu? E aí foi isso. Eu fiz ginástica amadora, né? No Espírito Santo a gente não tem ginásio grande, Sim. nem um grande incentivo para a modalidade. E eu pratiquei até os 15 anos de idade. Participei de alguns torneios nacionais, competição de massificação, assim. Uhum. E aí, logo que eu terminei o meu treinamento, na época, a professora Andresa me chamou para ajudar ela na, no colégio Linus Pauling. Ajudar a começar mesmo, ajudar na iniciação e tal. Ia lá, quando eu estava com 17 para 18 anos, quando eu entrei na faculdade. E aí eu fui lá e comecei a ajudar mesmo, com escolinha. Na época eu trabalhava com a Andresa e com a Cláudia. E aí eu fui me interessando cada vez mais. Então eu ia lá, pesquisava vídeo no YouTube, queria aprender algum educativo, queria ver como ensinava parada de mãos, enfim, fui me envolvendo nisso. Na época, a Andresa, percebendo meu interesse assim muito grande, ela abriu uma turminha de pequenas só para eu dar aula na época, e meio que começou aí. Na época, eu comecei a ir para torneio nacional como treinador. E eu fiz o curso de arbitragem. Com 18 anos, eu fui para Aracaju, fiz o curso nacional, Uhum. fui aprovado na época.
E eu acho que aí foi meu pontapé inicial para começar a entrar mesmo, porque a ginástica é uma modalidade muito fechada, né? Sim. E aí eu acho que a arbitragem foi a minha porta de entrada. E aí foi isso, eu virei árbitro, ia para torneios nacionais como treinador dessa equipe do Linus Pauling. Depois também comecei a trabalhar ao mesmo tempo na Associação Yamate. Então eu ia para o torneio representando essas duas equipes. E aí foi isso. Quando eu me formei, em 2017, eu já meio que já tinha conhecido várias pessoas da ginástica, pela arbitragem, né, e pelas competições que eu ia. E na época eu fiquei sabendo que estavam precisando de treinador no Fluminense e também em São Caetano, em São Paulo. Entrei em contato com os dois, mandando currículo, me oferecendo, me disponibilizando e etc. E eu tinha falado até com a minha família, olha, eu não quero nem escolher nenhum dos dois. Se algum dos dois me chamar, aparecer, eu tô indo. Não importa quem chame primeiro, eu vou. Porque eu só queria uma oportunidade mesmo de começar, de tentar, sabe, mostrar um pouco do que eu era capaz. E Sim. aí acabou que o Ricardo me chamou para ir pro Fluminense, que foi a primeira pessoa assim a abrir as portas para mim, a pessoa que acreditou em mim. Então sou muito grato a ele, ao Fluminense por terem me recebido. E aí foi quando tudo começou assim. E foi meio que tudo como uma avalanche, as coisas foram acontecendo muito rapidamente. Comecei a trabalhar lá e aí nesse mesmo ano já fui para um estágio de treinamento, que foi meu primeiro. Depois desse estágio de treinamento, a gente já estava em um campeonato brasileiro. Aí, em campeonato brasileiro, eu ganhava uma medalha aqui, outra coisa ali. E as coisas foram meio que acontecendo muito rápido mesmo. Aí eu fiquei 2017, 2018. Em 2019, eu fui convidado para trabalhar nos Estados Unidos, Uhum. num ginásio em Atlanta. Na época, uma outra perspectiva, né, e tal. Também na época eu estava casado. Então também estava numa outra vibe, vamos dizer assim. Eu aceitei o convite e eu ia embora para os Estados Unidos. Cheguei a falar na época com as pessoas do COB e tal, porque eu ia lá, eu dava treino para Letícia, né, em 2019, Sim. quando ela foi pro Mundial. Participei desse processo todo com a Letícia, do Mundial Pré-Olímpico de 2019, e aí no final do ano eu ia embora para os Estados Unidos. Aí o que que aconteceu? Que o visto não foi aprovado de primeira. E aí os advogados lá entraram com um recurso e tal. E aí nisso que eu ia embora, nessa confusão, eu ia embora e tal, eu já tinha anunciado no Fluminense que eu ia sair em dezembro. Aí o que que aconteceu? Eu saí do Fluminense em dezembro, meu visto não foi aprovado, foi adiado, e eu fiquei sem trabalho. E aí, na época, tinha sido chamado pelo Antônio, do Minas. E aí eu voltei a entrar em contato com ele, perguntando se eles ainda tinham interesse em me contratar. Nisso que eles, querendo saber se eles ainda tinham interesse em me contratar e tudo, ele disse que sim, entrou em contato lá com o Minas e tal, eles me ligaram para marcar uma entrevista. Nesse meio tempo, a Georgette me ligou. E aí foi muito aleatório, porque ela me ligou assim, aí eu, gente, o que que a Georgette tá me ligando, né? Tipo, não conheço a Georgette, eu conheço a Georgette, óbvio, mas não era amigo, não era próximo dela, não era nada. Sim. E aí ela me ligou falando assim, Valmir, tô sabendo que você saiu do Fluminense, que você tá indo pro Minas, queria muito conversar com você. Aí eu, tá bom, vamos conversar. Ela, tô no hotel aqui em Botafogo, me encontra amanhã, tipo, era um domingo. Ela, tá bom, beleza. Fui lá encontrar ela, aí ela foi bem, tipo, fala um pouco sobre você. Aí falei, isso aqui que eu falei pra vocês basicamente, e ela chegou e falou assim, tá bom, eu queria que você fosse trabalhar com a gente no Flamengo, é, eu vou mandar um treinador que tá lá agora embora, e preciso que você me dê certeza que você vai pra lá,
para eu poder mandar ele embora. Preciso da sua palavra. O salário é isso, não sei o quê, tal, tal, tal. Aí, na época, fechou, né? Perfeito, porque eu ia continuar morando no Rio, né? Que já foi Sim, uma... Sair do Espírito Santo para cá já foi uma mudança grande na minha vida. Não queria ter que me sim. mudar de novo. Além disso, meu namorado estava aqui, então era mais prático continuar morando aqui. Enfim, aí foi isso. Aí fui pro Flamengo, em fevereiro de 2020. Um mês depois a gente parou tudo na quarentena. Mas foi assim que eu cheguei lá. Poxa, que legal. Essa história da leucemia realmente eu não sabia, mas uma coisa legal, que minha mãe ela deu aula no CAIC. A Ah, A que linfa rosa, não coincidência. é? A linfa rosa, não é? Isso. Minha mãe deu Minha aula lá. família é Mônica Rosa. Ah, que legal. E no Linus eu estudei. Isso você me contou lá no É, Flamengo, eu lembro. e assim, eu estudei lá até de 2005 até 2007. Fiz os últimos anos do ensino fundamental ali, né? E sempre eu vejo dizer que tinha escolinha de ginástica lá, só que na minha estadia lá, realmente, eles tinham acabado, mas voltaram depois. Tanto que tiveram resultados legais e tal. Muito, muito legal saber disso. Mundo pequeno. Muito pequeno. E a, você até falou com relação à Letícia, né? Que Sim. você treinou ela e tal. E no caso dela foi uma situação meio, como é que eu posso dizer? Uma situação meio especial, porque ela estava aposentada já da ginástica por muito tempo, né? Ela parou depois de 2016, salvo engano, quer dizer, pouco antes da Rio, na verdade, né? E acabou voltando depois de muito tempo parada. A gente queria saber um pouquinho de como foi essa experiência, porque não é como você pegar uma ginasta que está treinando ali e simplesmente continuar o treinamento com ela. Você tem que voltar, para poder resgatar a ginástica dela, também tem toda a questão de motivação. Como é que foi isso aí para você com um técnico tão novo assim? Cara, foi uma experiência muito, muito legal trabalhar com a Letícia e desafiadora também. É, ela foi pro Fluminense, na verdade, em 2018, né? E ela tinha um acordo com o Ricardo e tal, de representar a gente, treinar um pouco antes das competições, representar a gente e tal. E isso. Ela trabalhava, estudava, fazia milhões de coisas, então ela não tinha disponibilidade para poder ficar treinando um horário normal, né, de um Uhum. atleta. Sim. E aí foi isso, ela chegou a competir em 2018 pelo Fluminense, acho que ganhou uma medalha em campeonato no salto e tal, uma coisa assim. E Sim. aí a gente foi nesse mesmo esquema para 2019. Aí a gente foi pro Campeonato Brasileiro de Especialistas e ela fez lá 4 aparelhos, ganhou a medalha dela no salto e foi bem nessa competição que a Rebeca rompeu o cruzado, né? E aí, o que que aconteceu? Na época, eu ia lá pro CT dar treino pra ela, porque era o horário que ela tinha, um horário vago lá, e na época eu tinha um horário da manhã livre. Então eu ia todo dia pro CT dar treino pra ela, lá no CT. E aí, esse é um dos motivos de ter sido muito enriquecedor pra mim também, né? Porque além de estar lá com ela, aprendendo com ela, foi quando o Chico começou a me ensinar basicamente a maior parte das coisas que eu sei hoje. Então, foi muito bom. Porque eu comecei a ter esse contato com ele e também com as meninas. Comecei a ver muita coisa do treino, preparação física, os educativos, enfim, tudo isso. Aí, quando a Rebeca se lesionou, o Chico veio conversar com a Letícia e com a gente se ela não queria tentar voltar a saltar dupla de novo para ir para o Mundial ajudar o Brasil a se classificar. E aí ela veio, não sei, não sei. Letícia, isso é uma decisão sua, né? Se você topar, tô contigo, a gente vai ver o que que acontece junto, né? A gente só vai descobrir se tentar, mas se você também não quiser tentar, é um direito seu. Enfim, passaram alguns dias, ela falou, vamos, resolvi que eu vou tentar e tal. Vamos ver se vai, se não vai. Beleza, aí fomos lá no CT,
Aí conversamos com o Chico, aí o Chico me explicou, junto com ela mais ou menos, qual era a dificuldade que ela tinha na dupla antes, né? Quando ela já fazia, né, a parte técnica, o que a gente precisava trabalhar e tal. Me deu várias sugestões, me mostrou várias coisas, vários exercícios que a gente podia fazer e tal. E aí foi isso. E aí a gente começou nessa empreitada depois do Brasileiro Especialista, logo depois que a Rebeca se machucou, nessa missão de saltar dupla pirueta e fazer os outros aparelhos, né, para complementar a equipe. E aí a Uhum. gente teve, eu acho que 3 meses de janela de tempo entre esse brasileiro e o Mundial, 3 ou 4 meses. Eu lembro que foi muito pouco tempo. Então você imagina o que treinou 1 mês e meio para ir para esse brasileiro e depois ela teve mais 4 meses de preparação para o Mundial. Foi tudo muito corrido. E aí a gente construiu as coisas meio que juntos, assim, de preparação física, né? O que ela entendia e tudo que ela já tinha feito, que ela sabia que fazia ela se preparar melhor, ajudar ela, junto com as minhas sugestões, junto com as sugestões do Chico, e a gente foi fazendo esse trabalho. E foi isso, ela chegou a saltar a dupla pirueta, a gente foi pro Campeonato Brasileiro com equipe, na época o Fluminense foi vice-campeão por equipes, ela foi vice-campeã no individual geral, sem saltar dupla ainda, mas já estava saltando dupla no ginásio lá no Duro. E ela fez a mesma preparação na época da Flávia e da Jade, né, que saltavam dupla Sim. também. Então a gente estava lá no CT, nos mesmos dias que a Jade e a Flávia saltavam dupla, a Letícia também saltava no duro, e a gente foi fazendo o processo. Aí teve o estágio de treinamento, na época o Liu Kim era o head coach, teve o último estágio de treinamento para decidir a equipe, ela fez a dupla nas avaliações, tudo acontecendo normalmente. E aí ela viajou para Stuttgart com a equipe, né? Sim. Aí ela teve uma lesão, teve um estiramento na coxa que atrapalhou um pouco, mas ela conseguia saltar ainda, conseguia fazer as coisas, mas deu uma atrapalhada ali no meio do processo. Estiramento é uma lesão bem chata. E ela viajou saltando, chegou lá saltando, tem o vídeo dela saltando dupla lá, né, no ginásio de treino e tal. Só que era um salto que ela tinha um medo, assim, muito grande, devido às experiências que ela tinha anteriores e tal. Enfim, e aí chegou lá no dia do treino de pódio, na hora do treino, ela não conseguiu fazer. O Liu Kim tinha muito uma coisa de que tinha que fazer sempre, tudo muito correto, tudo muito perfeito e tal, e aí ele não quis arriscar que ela tentasse saltar e ficou por decisão dele que ela só saltasse pirueta. E aí ela saltou pirueta, bom, o resto da história todo mundo assistiu, todo mundo viu. Mas foi isso, mas foi assim, foi sensacional para mim, foi uma época que eu cresci muito como treinador, que eu aprendi muito como treinador. Foi uma experiência assim que definitivamente mudou minha trajetória como treinador. Poxa, muito Valmir, legal. a gente tem uma pergunta justamente sobre o Liu Kim, enquanto ele era head coach da seleção. Como foi trabalhar com ele, assim, qual foi a experiência que você pode citar pra gente que fez você crescer como treinador? Olha, o Liu Kim, ele era acostumado ele é acostumado, né, a trabalhar em um sistema muito, tem que ser dessa forma. É a forma que ele aprendeu a fazer, é a forma que ele fez a vida dele inteira. Então, assim, ele tem número de séries, número de repetições, número de exercícios que as atletas têm que cumprir. É uma carga de treinamento altíssima, altíssima, altíssima. E a experiência que eu tive, que trouxe de positivo, é que a repetição leva à perfeição, né? Ao acerto, a maior probabilidade de acerto. Então, elas faziam uma quantidade muito grande de séries, e isso levava a uma preparação maior. Elas chegavam mais firmes nas competições, conseguiam fazer as coisas com mais facilidade. Então, isso foi uma coisa muito boa. O que eu acho que foi diferente aqui para ele, né, trabalhar com a gente, é que a nossa equipe é de meninas que são mais velhas do que as americanas, são meninas que têm mais lesões, um histórico de lesões muito maior.
E aí eu acho que foi aí que faltou um pouco ele conseguir se adaptar melhor à nossa realidade, né? Porque o Sim, sistema dele é muito eficiente, é muito bom para meninas que são muito saudáveis e são mais jovens, né? Que conseguem fazer aquela carga de treino. Então, eu acho que aí que foi um pouco o ponto que talvez tenha atrapalhado a gente. Mas tecnicamente ele trouxe técnicas que a gente usa até hoje no Flamengo, de curveta, de rondada flick, de duplo esticado, de salto. Foram técnicas que melhoraram muito nossos acrobáticos. Todo mundo sabe disso, eu acho, né? Todo mundo viu a diferença que fez. E de paralela também, muitas coisas posturais, muitas coisas de linha. Então, eu acho que o que ele trouxe uma parte técnica muito boa, uma parte que a gente pôde absorver legal. E a parte do sistema também teve a parte boa, mas também teve essa parte que eu acho que faltou um olhar mais cuidadoso em relação a isso. sim. Não sei se você conhece aquele filme Virada Radical, 2006. É um clássico da ginástica, né? Tickets. Isso, Stickets em inglês. E o treinador, ele é inspirado no Liu Kang, né? Aquele É? treinador lá. Tanto que o nome do ginásio é VGA e é uma referência ao Woka. E também falam que ele é conhecido por ser um técnico que é muito de repetição, só que ele quebra muitos atletas. Inclusive, ele aparece no filme com a Nash no final, né? É, É, isso eu isso- lembro que ele apareceu. Mas não sabia que é, era baseado nele. é baseado nele. É muito, muito legal isso. Você chegou a trabalhar também com o Alexandrov ou não? Não, não tive nenhum contato com o Não, né? Alexander, só vi Alexander e o Oleg, eu só vi em competições quando eu era árbitro, assim, mas não tive nenhum contato, infelizmente. E essa quinta pergunta, na verdade, a próxima é sobre o DTB, né? Foi uma experiência, acho que, muito legal de bater os Estados Unidos pela primeira vez aí. É, pelo menos na DTB, né? Eu tive o privilégio de poder ver vocês ali competindo no, na verdade, foi na feminina. Já a Copa Mista eu vi pela televisão mesmo, mas foi meio que na estratégia ali, né? Porque eram só quatro equipes e foi um formato de competição um pouco diferente. Aí eu Sim. queria saber de você, se vocês sabiam que a competição ia ser daquele jeito e colocaram o salto no final de propósito, ou se, enfim, foi realmente na surpresa ali. Então, na verdade, a ideia da DTB era levar mesmo essa equipe alternativa, né, para poder Uhum. testar as meninas mais novas, colocar para Sim, rodar, e foi baseado nisso a montagem da equipe. Quando a gente ficou sabendo desse formato da competição, foi no último estágio antes da gente viajar. Tipo, uma semana. 2 semanas antes da gente viajar para a competição, a gente estava no estágio, fomos desse estágio direto para Stuttgart. E aí foi quando a gente recebeu o programa e tal. E na época a gente ficou muito confuso, porque a gente não conseguia entender direito, né? Então foi todo mundo mesmo junto, Irina, Chico, Henrique, Carol, eu, Bia, todo mundo olhando ali, tentando entender como que era esse formato. E junto com os treinadores do masculino também. Então a gente ficou. E além disso, a competição era um dia seguido do outro, né? E além disso, além de ser um dia seguido do outro, que é uma coisa ruim, né, para as meninas principalmente, fazer solo 2 dias consecutivos e tal, ainda tem o quesito de que tinha que fazer depois o outro aparelho na última rodada. Na época a gente não sabia se podia repetir aparelho, se não podia. Tudo isso a gente estava tentando entender. Mas a gente viajou já meio que com um entendimento assim, de que a gente tinha que deixar o nosso melhor aparelho para o final, sim, porque a gente sabia que as outras equipes eram mais fortes que a gente. A gente tinha essa plena noção, essa plena consciência. sim.
E aí foi o que pensamos, né? Uma equipe que a gente conseguisse ter 2 notas ok em cada aparelho, mas a estratégia foi, tanto do feminino quanto do masculino juntos, deixar o nosso melhor aparelho para o final, porque a gente sabia que a nossa única chance era de talvez um bronze, né? Porque a gente fazia ali os dois primeiros aparelhos, e aí definia as 4 melhores. Dessas 4 melhores, as 2 primeiras iam para a última rodada e disputava ouro e prata. E a Sim. terceira e quarta disputava bronze. O que Então, aconteceu com as outras equipes? Eles foram com uma estratégia diferente, né? Para tentar disputar o ouro e a prata. Como a gente não tinha expectativa de ouro e prata, a gente foi com a expectativa de tentar o bronze, estratégia de tentar a medalha de bronze. E foi o que a gente fez. E cara, deu foi certo. assim, foi genial, foi genial. E curioso que eu lembro que quem estava listado para essa competição mista, na verdade, era a Beatriz Lima, né? É, e acabou que na hora eles colocaram a Josi, e a Josi ela não estava tão preparada para fazer solo, na verdade não estava nem treinando na época. Aí acabou dando aquela história lá, mas deu bom. O Brasil ficou bem atrás ali na semifinal, com acho que 10 pontos de diferença, mas chegou na final lá, nem os americanos acreditaram naquela medalha. A gente teve um imprevisto com a Luísa, que chegou faltando na saída de trave, sentiu o pé. E aí foi meio corrido ali junto com a equipe médica pra gente decidir se ela fazia ou não fazia solo. Ela queria muito tentar, mas a gente precisava que ela saltasse para a Josi não precisar saltar. Uhum. Então ela foi aquecer, ela tentou, ela sentiu que não dava, então a gente trocou ela na hora, avisando a organização, aí veio a Josi correndo para aquecer, para tentar fazer a série e tal. E aí foi tudo muito corrido, assim, pelo menos no fim das contas deu tudo certo. A Luísa Sim. saltou bem, a Carol saltou bem, os meninos também saltaram bem. E acabou vendo essa medalha que ninguém esperava, na verdade, mas foi suada. Sim, eu lembro que as duas americanas saltaram até melhor que saltos mais difíceis que os nossos. Foi uma e meio na É, dupla. Agora os meninos foram para o solo e deixar o solo para o último aparelho que vale uma só rotação, foi meio suicídio ali, né? sim. Porque é É, muita coisa para descontar. sim, mas eles nem foram mal, eles acertaram a série. O segundo americano que fez a série, deu uns passos, assim, mas não foi nada demais. Eles acertaram as provas, as americanas saltaram bem. E na verdade, esse que foi o legal também, que a gente foi para a última rodada e eles acertaram e a gente também. Então, assim, não foi uma medalha em cima dos erros deles, né? Sim, exatamente. Foi a nossa estratégia, que zerava tudo no último aparelho, todo mundo acertou e a gente ficou. É, Inclusive eu lembro que ninguém tava muito contando na hora. E eu vi lá a soma no placar e eu falei assim, cara, ele precisa tirar, não lembro quanto, assim, precisa tirar essa nota. E aí, vendo a série, parando pra pensar, eu falei assim, cara, eu não sei se ele tira essa nota. Mas tava, tipo, tava todo mundo meio que distraído, não tava sim. nem ninguém prestando muita atenção. E aí eu fiquei olhando pro placar, assim, esperando sair a nota. Na hora que saiu, que eu vi que a gente tava na frente, eu dei um grito na hora. Ninguém viu, só eu dei um grito. Tá. Aí todo mundo olhou, e aí a gente começou a se abraçar, pular e tal. Mas não tava ninguém nem contando com aquilo. Foi muito legal, foi muito legal. E assim, o próprio narrador alemão mesmo falando, foi a maior surpresa do dia e tal. E a cara dos americanos foi sensacional. Acho que se André É, João tivesse narrando aquela competição, ele ia falar: Olha a cara das americanas. eles não acreditaram que perderam pra gente. Sensacional, sensacional. Valmir, Show. dando continuidade aqui, eu tenho duas perguntas que você pode repetir, pode responder como você achar melhor. A primeira é qual o maior sonho que você tem como técnico? O que é que você almeja conseguir assim nos próximos anos ou até a longo prazo na sua carreira de técnico? E se você tem alguma vontade, algum sonho, se você pretende continuar no Brasil ou se você visa um espaço internacional como técnico. Vamos lá.
Sobre meus objetivos como treinador, como profissional, né? Eu gosto de pensar, sempre penso dessa forma, em literalmente um step by step, sabe? Quando eu comecei lá no Linus Pauling, etc., o meu maior objetivo era ganhar uma medalha no torneio nacional. Depois que eu ganhei a medalha no torneio nacional, meu maior objetivo era trabalhar num clube com alto rendimento. Depois que eu comecei a trabalhar num clube com alto rendimento, meu maior objetivo era ganhar uma medalha em campeonato brasileiro. Depois que eu ganhei a primeira medalha, eu queria muito uma por equipe, porque eu sempre gostei de competições por equipe. Depois que eu consegui a medalha por equipe, e aí eu já estava no Flamengo, eu já queria ser campeão por equipes, não tinha sido campeão por equipes. E aí comecei a pensar, putz, queria a minha primeira competição como treinador da seleção, né? Então eu vou sempre, minha cabeça funciona melhor dessa forma e pensando no step by step, né? Num passo de cada vez. Porque pensar agora, vou ser sincero assim, né? Para mim, pensar agora, quero ser um medalhista olímpico, treinador medalhista olímpico. É uma coisa incrível, mas é uma coisa ainda muito longe da minha realidade, longe do que eu tô fazendo hoje, sabe? Então, eu acho que hoje o meu maior objetivo seria ir para um campeonato mundial. Seria ir para o campeonato mundial como treinador. É a primeira fase, primeira nova fase, sabe? Fui para Copa do Mundo, ganhei medalha. Fui para Campeonato Sul-Americano, ganhei medalha. Fui para Campeonato Pan-Americano, ganhei medalha. Acho que agora o próximo passo é um campeonato mundial. Então eu quero estar lá. É o meu maior objetivo agora. Né? E aí, depois que eu estiver lá, dependendo de como vai ser, eu vejo, é pegar uma final, é ganhar uma medalha, não sei, entendeu? Eu vou fazendo isso, na minha cabeça funciona melhor dessa forma. Eu acho que dessa forma eu não vou me frustrando também, tipo, pensando, né, uma coisa de cada vez. Sobre ir pra fora, eu acho que, cara, eu acho que todos os treinadores trabalham com ginástica hoje aqui do Brasil porque amam muito isso, né? Todo mundo, ninguém começa a trabalhar com ginástica esperando que vá ter um salário muito alto, porque não é essa a nossa realidade hoje. O que todo mundo quer é ser valorizado, é se sentir importante, sentir que o seu trabalho está sendo reconhecido. Eu acho que se chegar um momento que eu sinta que meu trabalho não está sendo reconhecido, que eu sinta que não está valendo a pena, eu acho que sim, ir para fora é uma possibilidade para buscar isso, para buscar um reconhecimento, uma coisa que talvez eu não esteja tendo aqui na minha realidade. Mas não é uma coisa que eu almejo no sentido de como não fico deslumbrando muito isso, sabe? Eu acho que se chegar um momento que eu esteja insatisfeito aqui, eu acho que é uma boa oportunidade, sim, de ter uma vida mais confortável, ter mais qualidade de vida, ter um salário melhor. Mas eu acho que não é só sobre isso, entendeu? É sobre você ser reconhecido, você se sentir importante, você se sentir parte do processo e, enfim, tudo isso. Legal. Já uma outra pergunta, já voltando um pouco, que você falou que você também era bem fã no começo, né? Antes de começar a trabalhar. E você também foi voluntário na Rio 2016, né? Sim. Você foi voluntário na ginástica. E assim, como é que foi trabalhar ali? Quem que você olhou assim e falou assim, caraca, tô perto dessa ginasta aqui? Quem Todo que foi? mundo. Não, acho que eu acho que o meu grande surto foi quando eu vi a Catalina Ponô. Acho que Cara, foi um ponto alto, assim. se eu fosse apostar em alguém, eu apostaria na Punor. Juro pra você. Sem Nossa, zoeira. eu fiquei assim, absolutamente enlouquecido. Tirei uma foto com ela, ela foi super querida, uma fofa. Na época eu falava absolutamente zero inglês. Nada, então na época eu aprendi só a frase para poder tirar a foto, mas ela foi uma querida, enfim. Mas foi uma experiência muito legal mesmo. Fiquei tipo um mês inteiro aqui no Rio trabalhando, todo dia chegando muito cedo com o pessoal, indo embora muito tarde. O que foi muito legal que eu achei que foi que eu entrei junto com a equipe masculina do Brasil.
Foi uma experiência, assim, muito legal. Porque quando eu entrei no ginásio a primeira vez, né, muito iluminado e tal, eu tava de voluntário nesse dia, eu entrei com a placa, né, assim, segurando a placa. E aí, quando eu entrei, tipo, vi aquele ginásio todo iluminado, a torcida, a arquibancada gritando muito, eu me arrepiei dos pés à cabeça. Tipo assim, eu senti meu corpo inteiro arrepiar, e na hora eu quis chorar. Chorar de emoção mesmo, sabe? E eu fiquei a competição inteira ali, rodando, segurando o choro de emoção, porque eu tava muito emocionado de estar ali. E aí, eu já tinha uma relação, assim, né, com os atletas, já conhecia, já era amigo de alguns. Então eu tava ali com eles do meu lado, competindo, então eu tava vibrando, acompanhando nota, e eles me olhavam, às vezes falavam alguma coisa comigo. Enfim, foi surreal mesmo, assim, eu lembro que eu voltei para casa completamente anestesiado, pensando, meu Deus, eu vou para Tóquio com certeza ser voluntário de novo. Óbvio que não se concretizou É, por motivos infinitos, financeiros, de trabalho e etc, pandêmicos, tudo, mas na época eu lembro que eu fiquei, cara, eu preciso passar por isso de novo, preciso viver isso de novo. Mas é, ainda quero viver isso de novo, mas agora quero como treinador, em dentro do meu Tóquio, dentro do meu step by step. em Tóquio, provavelmente você entraria já como treinador, né? Porque você já estava treinando ali a Letícia 2 anos antes, na verdade. Então, acho que se o Brasil tivesse levado a equipe completa, talvez. É, aí são vários talvez, né? Talvez. São vários, talvez, E E se se, e se? classificasse, É, e se, né? Nunca saberemos. nunca saberemos. O Almir, qual que é a sua referência como técnico hoje? Assim, qual técnico você fala, caramba, esse cara aqui é muito bom, ou essa técnica aqui é maravilhosa, que você tem como referência para o seu trabalho mesmo? Chico, Francisco Porá. Mas, Chico, eu gosto muito dele também. Desde, desde meu início até hoje, ele é a pessoa que me ensina, que tem o cuidado, que vem dar um toque, que faz eu ter uma visão diferente, que me mostra uma coisa diferente, sabe? Ele, desde o início, além de me ensinar técnica, além de me falar sobre ginástica, ele também me fala sobre a relação com as atletas, ele também me fala sobre, sabe, treinar o seu olhar, sabe? Ele me mostra vídeo, você tá vendo que ela tá fazendo isso aqui? E eu, tipo assim, não, não tô vendo nada disso. Ele, não, porque olha isso. E aí me mostra uma outra coisa, e faz um outro link. Uma das coisas legais do Chico é que ele sabe trabalhar com atletas mais velhas, né? Isso aí não, as próprias meninas mesmo falaram para mim aquele dia lá no Flamengo que é um diferencial dele e que por isso que o Brasil está tendo tantos resultados hoje, positivos, porque o método dele acaba sendo adaptado para a gente, né? E muito legal saber isso, que você tem aprendido bastante com ele, que é uma outra crítica também que a gente vem ouvindo em off aí por muito tempo. Muita gente acaba não aprendendo com o Chico. Então, hoje, hoje não, né? Assim, para você ser treinador, você precisa conhecer muita ginástica, conhecer muita técnica e você Uhum. ter um relacionamento muito bom com os atletas, né? Sim. E ele hoje tem tudo isso, né? Ele trabalhou com o Oleg, ele trabalhou com a Irina, ele trabalhou com o Alexander, ele trabalhou com o Liu Qin, ele trabalhou com, tipo, um dos melhores treinadores que o Brasil já teve. E meio que foi juntando, né, o que ele acreditou ser o melhor de cada um e tal, e formou quem ele é hoje. Além disso, ele é essa pessoa que consegue lidar muito bem com as meninas, consegue lidar bem com o dia a dia, né, com os altos e baixos delas e tal, e juntando tudo isso, ele se tornou esse cara, esse treinador. Excelente. E como atleta, assim, você tem alguma ginasta que você é fã até hoje? Ah, eu sou muito fã das nossas do Brasil. Eu sempre Uhum. fui muito fã da ginástica do Brasil, assim. Quem me conhece desde que eu era Ginfã, né? Vamos chamar assim.
Eu sempre fui a pessoa que defendia com unhas e dentes a ginástica do Brasil, defendia com unhas e dentes as atletas do Brasil, sabe? Porque eu sempre fui muito apaixonado por isso. Então, eu sou muito fã da Rebeca, da Flávia, da Jade, da Lohane, de todas, sabe? Admiro muito elas mesmo. E internacionalmente, não vou dizer assim, uma hoje que eu admire muito, assim. Gosto muito da Listo Nova, é, gosto muito da Melanie, mas não é uma coisa assim, como era quando eu era Jinfã, sabe? Quando eu era Jinfã, eu gostava muito da Esbasa, da Pono, Cheng Fei. Agora, nessa relação mais profissional, assim, eu sou muito mais fã das do Brasil mesmo. Ah, com certeza. É curioso que eu também gosto mais das escolas romena, russa de ginástica. A americana era um pouco mais voltada para força, né? Fazer mais skills mesmo, fazer coisas mais difíceis. Mas a gente sempre comenta aqui no nosso podcast, né, que não é aquela ginástica assim que apetece aos olhos, digamos. E é muito legal ver que o Brasil tem ido também no caminho contrário, uma parte mais artística. Obviamente também juntando a parte de acrobático e tal, mas não tão escola americana assim, sabe? Eu era bem fã da ginástica americana também, quando eu era mais novo, na verdade. Adorava, adorava Chelsea, adorava Samantha Patrick, adorava várias, assim, também. Mas, é, com o tempo mudou um pouco o meu gosto da ginástica, assim, mas elas são. É porque agora elas não são mais tão limpas, assim, né? Mas elas faziam muita ginástica e elas eram muito limpas também, né? Só não Sim, eram tão artísticas, né? Como as russas e tal, como as romenas. Mas elas eram extremamente limpas e competiam muito bem. Acho que é uma escola diferente e tal, e é uma escola, é a escola a ser batida hoje, né? sim. Eu gostava muito da Sacramone, antigamente. Adorava ela E também. a Sacramone, nossa, eu era apaixonado nela. E a Pavlova também, a russa. Gostava muito dela. Nossa, Pavlova, assim, perfeita. Valmi, vocês estão com um trabalho muito promissor agora e com muitas meninas muito boas, muito talentosas, que claramente têm tudo para se destacar no ciclo que vem, né, que é quando elas sobem para adulto e tal. Quais são as expectativas que vocês têm, né? Vocês são uma equipe grande para esse próximo ciclo, que é quando essas meninas sobem e estreiam no cenário internacional. Tá. É, a gente é, sim, hoje uma equipe bem grande, né? E até hoje, inclusive, a gente faz algumas adaptações e tal, buscando encontrar a melhor forma de gerenciar, né, seguir com essa equipe, que é uma equipe muito grande que a gente tem de meninas, né? A gente fica junto com a Georgette ali, tendo várias reuniões, tentando encontrar qual é o melhor caminho. Esse grupo é um grupo muito bom, que desde que elas eram mais novinhas, assim, dava para ver que elas tinham potencial. E a gente acaba indo um pouco nesse meio entre erros e acertos, né? Competições melhores, competições piores, né? Por exemplo, tivemos o Mundial Juvenil, que não foi muito bom, mas aí depois a gente estava no final do ano no Brasileiro com elas muito melhores. Então a gente tá indo nesse caminho, assim. A gente tem expectativa de que elas possam integrar a seleção brasileira, de que elas tenham séries competitivas, né? Óbvio que, né, substituir a geração, nessa geração medalha de prata, que foi essa geração do Mundial do ano passado, é muito difícil de você substituir isso, né? Porque são meninas muito boas, muito limpas, que tiram notas muito altas. Então, a gente sabe que é uma missão e tanto substituir essa geração, sabe? Mas a nossa expectativa é que elas tenham uma ginástica competitiva, uma ginástica olímpica, uma ginástica limpa, né? E que elas possam representar a seleção nessas competições e manter o Brasil entre as melhores equipes do mundo, assim, né? Ali disputando final por equipes,
Entre as 8. Esse é o nosso objetivo, manter o Brasil entre as 8 melhores equipes do mundo. Bacana, bacana. São meninas muito talentosas, realmente. Assim, a gente, olhando por fora, né, a gente já fica bem, bem impressionado com o potencial delas e o trabalho também está de longe muito à frente dos outros. Tipo, vocês venceram o brasileiro pré por uns 20 pontos, né? E são séries obrigatórias. É muita coisa, em todas as categorias vocês estão muito bem. Eu fiquei bem impressionada esse ano e vocês realmente melhoraram muito pro final do ano. O Mundial em março foi muito, assim, não sei de onde a FIG tirou aquilo. É, porque A Jade. o calendário europeu é diferente do nosso, né? A gente tem esse calendário diferente e início de ano é complicado pra gente. E temos aí uma última pergunta, na verdade, para finalizar aqui. Valmir, o que você falaria para alguém que gosta de ginástica, quer trabalhar com ginástica, mas mora num estado que não tem expressividade nem estrutura para o esporte? Assim como a gente. Bom, primeiro eu perguntaria se a pessoa está disposta a largar tudo em busca disso. Sim. Porque você precisa estar disposto a largar tudo. Foi o que eu fiz. É o que muitas pessoas fazem, né? Segundo, encontrar esse primeiro passo, entendeu? Em qualquer modalidade. É, qual o primeiro passo você acha que vai começar a te introduzir, né, nessa modalidade, né, nesse esporte? Na ginástica, em qualquer um, né? No meu caso, para mim foi a arbitragem, foi a minha porta de entrada, foi o que eu fiz, entendeu? Na época, eu não era chamado para arbitrar todas as competições, né? Mas eu mandava mensagem na época para Yumi, tipo, ia ter um campeonato brasileiro em São Paulo. Eu não fui chamado para arbitrar. Eu ia e mandava mensagem para Yumi, Yumi, eu vou estar por São Paulo nessa data. Será que eu posso ajudar na competição? Ela, claro, Valmir, vou te colocar de linha no solo. Tá ótimo, obrigado. Aí eu ia, comprava passagem e ia, só pra isso, sabe? Então eu fui convocado para arbitrar, eu era convocado para arbitrar, tipo, uma competição por ano. Teve ano que eu não era chamado. Mas eu tava em praticamente todos os campeonatos, porque eu ia, viajava, ia lá e tava lá na linha, tava lá na mesa, no cronômetro, tava sempre fazendo alguma coisa. Fui colocando minha cara a tapa, sabe? Eu via os treinadores, eu me apresentava, eu falava, eu ajudava, né? A Bia é uma das minhas melhores amigas, né? Da ginástica e da vida, assim, a Beatriz, treinadora do Pinheiros. Sim. E a nossa amizade começou assim, porque ela tava no Campeonato Brasileiro Infantil, e a Cristal tava fazendo um salto que não tava valendo, e eu fui dar uma sugestão para ela de uma coisa que ela podia fazer com a Cris para ajudar a Cris. E, enfim, foi assim. Aí eu comecei uma amizade com ela, sabe? E assim com muitas pessoas também. Fui fazendo esse meio de campo para as pessoas me conhecerem, para as pessoas saberem quem eu era, para poder me introduzir. E, enfim. E enquanto isso, eu estava lá, trabalhando no Linus, na Yamate, aprendendo, me especializando, errando, sabe? Então, descubra o primeiro passo e depois vai escalando um passo de cada vez. Eu acho que é a dica que eu tenho para dar para essa pessoa, se estiver disposta a largar tudo. Show de bola. Você fez educação física lá no Espírito Santo mesmo, né? Sim, Massa. Valmir, então, muito obrigado pela entrevista aí, por passar esse tempinho com a gente conversando. Muito legal te conhecer. Não só mais do seu trabalho, da sua experiência, mas de você também, que você falou bastante coisa pessoal. Obrigado aí pela confiança. E é isso. Pessoal, esse foi o Almir. obrigado, obrigado a vocês o convite. Quero aproveitar a oportunidade para agradecer toda a minha equipe de trabalho do Flamengo, o Sim. Ângelo, a Renata, Daniela, Giliardi, Gabriela, Georgette, o Hélio, que acabou de ir embora. É, agradecer todo mundo que faz o nosso trabalho, faz as coisas andarem para frente. Gosto muito de trabalhar com essa equipe.
e tenho muito orgulho de fazer parte dela. E também uma coisa que estava esquecendo já, que eu prometi para vocês no ginásio aquele dia que eu ia fazer, uma campanha para colocarem o ar-condicionado no ginásio Nossa, por favor. Coutinho, lá no Flamengo. Sim, campanha Agora, nacional, por favor. tava muito quente aquele dia, muito, muito quente. Eu imagino como é que deve ser trabalhar todos os dias no ginásio daquele jeito, Rio de Janeiro, 40 graus. Agora tá mais fresquinho, né? Imagino, mas tá precisando aí, pessoal. Vamos fazer essa campanha, a gente está endossando aí. Aceitamos toda a ajuda do mundo. Então é isso, pessoal. Alex, Nádia, querem dar tchau também? Valeu, Valmir, aí pela entrevista. Parabéns pelo trabalho. Foi muito legal poder conversar com você. E vamos lá, né? Seguir muita ginástica aí para o próximo ano. Sim. Com certeza. Obrigado. Valmir, obrigada pela participação, por aceitar o convite. A gente te deseja o melhor enquanto treinador, enfim, na sua vida também. E a gente espera se falar mais em breve. Com certeza. Obrigado, gente. Adorei participar. Igualmente, brigadão aí, viu? E, pessoal, essa foi a entrevista com o Almir, técnico do Flamengo, técnico da Seleção Brasileira e técnico também medalhista de Copa do Mundo, Sul-Americano, Pan-Americano. Obrigado por nos ouvirem e é isso. Até a próxima.